E hoje, em Davos, na Suíça, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu, durante participação no Fórum Econômico Mundial, a regulamentação das redes sociais. O ministro cobrou consenso entre conservadores e progressistas sobre o assunto. A polarização que caracteriza o mundo contemporâneo, ela impediu que o senso comum prevalecesse. E, portanto, ficou uma visão meio futebolística de Fla-Flu, de que quem é conservador é contra a regulação e quem é liberal ou progressista é a favor. E é uma visão completamente equivocada. Não importa se você é conservador ou liberal, não pode ter pornografia infantil, não pode ter terrorismo na rede. Portanto, eu acho que as pessoas com um pouco de boa vontade e de boa fé vão conseguir construir um mínimo de common ground, um mínimo de meio termo de regulação que permita que a liberdade de expressão desempenhe o papel que deve ter na vida contemporânea, mas impeça que o mundo desabe num abismo de incivilidade, de mentiras, de desinformação. Da Suíça, Barroso vai viajar aos Estados Unidos, onde participará na próxima segunda-feira, 27 de janeiro, de uma palestra na Faculdade de Direito de Yale sobre o funcionamento do judiciário brasileiro. Barroso partirá em seguida para a Universidade de Princeton para participar do painel Democracias na Resistência Institucional ao Populismo Autoritário. O tour do ministro vai se encerrar na Harvard Kennedy School. Procurado por Oeste, o STF informou que as despesas de viagem e hospedagem não são custeadas com dinheiro público. Piotr, olha, parece até notícia velha. Mais uma vez, o ministro Luiz Roberto Barroso defendendo a regulamentação das redes sociais. Eu vou até usar o termo ali do Elon Musk, do bloco anterior. Está cansativo isso, né? E agora, mais uma vez, mais um longo tour que vai cobrir a Europa e os Estados Unidos aí num turismo de palestras internacional. Olha, vamos prestar atenção nos exemplos que ele usa para justificar a regulação das redes sociais. Ou a regulamentação, seja lá o nome que ele queira, o nome é censura. Não se pode ter pornografia nas redes sociais. Qual foi outro termo? Pornografia infantil Terrorismo. E terrorismo. E quem que defende a liberdade de expressão nas redes sociais defendeu em algum momento que as redes sociais poderiam fazer uso de imagens de pornografia infantil ou de terrorismo? Muito pelo contrário, nem a política interna das próprias plataformas permite isso. E eu não tenho nem mandato para defendê-las. Eu até as critico, como critiquei quando elas próprias se imbuíram dessa coisa de fazer censura. A defesa da liberdade de expressão para o debate político, público, não ser cancelado porque você defende um ponto diferente na pandemia. Você não ser cancelado porque você defende um ponto de vista diferente acerca do aquecimento global. Não ser cancelado porque você faz uma crítica dura, por exemplo, a uma política pública. Ninguém em sã consciência, em nenhum momento, defendeu que as redes sociais devam estar livres para publicar, por exemplo, conteúdo de pornografia infantil ou de terrorismo. Muito pelo contrário. Isso é o que se chama de Deep Web, mas isso é outra coisa, isso é crime. Usar esses exemplos para dizer não há uma discussão entre progressistas e conservadores. Os conservadores defendem a liberdade de expressão do debate político público. Os progressistas é que não defendem. Muito pelo contrário, querem a censura, porque quando estão no poder eles querem a censura de qualquer coisa. Então, usar esses exemplos, ministro, não vamos por esse caminho, não, porque esse caminho não é o de verdade. O da verdade é, conservadores defendem um debate político público, de poder criticar autoridades de políticas públicas e fazer o debate natural, com contraditório e tudo, nas redes sociais, inclusive. Os progressistas estão defendendo censura. É isso que essa gente defende. Qualquer censura, contra qualquer pensamento diferente do deles. Inclusive os políticos, aliás, sobretudo os políticos. Ponto. Vamos deixar claro. Não tem nada a ver com essa história de defesa de liberdade para poder publicar pornografia infantil e terrorismo. Muito pelo contrário. Aliás, os conservadores combatem isso de forma muito clara.
O Cauty, até falando agora com a vitória de Donald Trump, que defende muito a liberdade, aliado ali a Elon Musk, como é que você vê que isso pode tensionar aqui as relações Brasil e Estados Unidos nessa questão da liberdade de expressão e alguma pressão também incorrer no Supremo Tribunal Federal? É muito simples, Paula. Um dos primeiros decretos que Trump assinou foi aquele que prevê a liberdade de expressão total. Ou seja, Trump fez um decreto tautológico, mas reafirmou que a primeira emenda da Constituição americana deve ser respeitada dentro e fora dos Estados Unidos pelas empresas americanas que estão sediadas em território americano. Ou seja, se uma empresa como a Meta, como o X, como o Google, como outras redes sociais, ou como a Amazon, decidirem coibir a liberdade de expressão, quando elas atuam fora do território americano, elas podem ser punidas dentro do território americano por tribunais dos Estados Unidos. É por isso que o Estado-Maior do Vale do Silício estava lá presente na posse de Trump, porque eles sabem muito bem que eles podem rodar, eles vão presos se eles fizerem isso. E não interessa se um tribunal secreto, como definiu Zuckerberg, né, na América Latina, decida que aqui tem que ter censura. Não pode ter. Ou seja, é uma grande sinuca de bico para os donos das Big Techs, porque ou eles respeitam a lei americana, ou eles respeitam eventuais decisões de cortes secretas ou leis liberticidas na América Latina e no Brasil. Isso está acontecendo já, porque se a gente pegar, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que está decidindo, já tem 3 votos a favor disso, inclusive do Barroso, está decidindo se o artigo 19 do Marco Civil da Internet é constitucional ou não, e se pode ser retirado de uma plataforma um conteúdo sem ter decisão judicial, é o fim da liberdade de expressão. É o começo da censura. Imagina só, vamos pegar de novo esses bandidinhos dos Sleeping Giants, pluricondenados, que eles indicarem aquele conteúdo tem que ser removido. Não precisa de um juiz terceiro que, super partes, diz está certo, é um conteúdo ilegal ou está errado, eles não têm direito de fazer isso. Simplesmente, na base desse entendimento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, a rede social tem que remover isso e acabou. Isso aí não existe em um país civilizado. Ou seja, se continuar assim, se o Supremo Tribunal Federal insistir em promover a censura no Brasil, com certeza, na melhor das hipóteses, as plataformas irão embora. E aí explica para 200 milhões de brasileiros que não tem mais Instagram. Na pior das hipóteses, alguém nos Estados Unidos vai ligar um farol em cima do Brasil e falar: o que está acontecendo por aqui? Alguém vai ter que pagar por isso.